Olá, queridos, Estélio Buarque aqui pelo canal Cetro de Ferro e eu espero que você esteja começando o ano com fé e esperança e com força total, ok? Vamos no nosso tema da semana, a defesa das minorias. É negro contra branco, gay contra hétero, mulheres contra homens, trabalhadores contra patrões. Parece que de repente todo mundo resolveu se odiar no Brasil. Mas isso é um movimento espontâneo ou existe alguma coisa por trás disso? Vamos ver. Então, pessoal, o Brasil ele foi dividido em grupos, as tais minorias. Do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para frente, o Brasil vem sendo dividido em grupos héteros, gays, negros, brancos, mulheres, homens. A sociedade veio sendo dividida. E o governo vem criando novas minorias e patrocinando e sustentando a defesa dessas minorias. Mas eu pergunto, para que isso? Para que nós possamos entender por que o governo brasileiro tem criado e sustentado as chamadas minorias, assim como o movimento LGBT, é necessário a gente retornar lá na antiga União Soviética, no primeiro governo comunista da história. Já naquela época, através da experiência comunista de governo, os intelectuais comunistas perceberam que o comunismo se tornava inviável quando ele tomava completamente o mercado. Isso porque o governo sabia arrecadar impostos, mas não sabia produzir por si mesmo. Então, os intelectuais comunistas adaptaram o comunismo à realidade econômica e então surgiu o socialismo. O socialismo veio forte para o Brasil e teve o seu auge no governo Fernando Henrique Cardoso. E de lá para cá ele vem se agravando. Estamos hoje no governo de Temer. Uma das estratégias do socialismo é criar, sustentar grupos chamados minorias, assim como negros, índios, LGBTs, trabalhadores, patrões, e promover o choque entre esses grupos. Mas afinal, para quê? O que é que o governo socialista ganha com isso? É simples, vamos ver. Em primeiro lugar, isso serve para confundir os mais ignorantes, que pensam que o governo está preocupado com as vítimas da sociedade. Em segundo lugar, serve para enfraquecer o povo, já que o povo se torna dividido e rancoroso contra si mesmo, contra os seus próprios irmãos, e não percebe que a ordem jurídica está sendo subvertida para a implantação do socialismo. É sempre bom lembrar que a defesa dessas minorias sempre foram defesas na lei de forma genérica, como devem ser. Afinal, todos são iguais perante a lei. E, afinal de contas, os nossos juristas de 20 anos atrás não eram imbecis. Em terceiro lugar, serve para o Estado justificar a criação de novas leis para defender as tais supostas minorias. E com isso ele vai alterando o sistema jurídico, o sistema normativo do país e adaptando ao seu novo sistema de governo ditatorial. Em quarto lugar, o governo provocando as minorias entre si, ele justifica a sua intervenção em todos os segmentos da sociedade e começa a usurpar um poder que não lhe é conferido pela Constituição Federal. E para defender as minorias, o Estado vai criando novas leis e, através dessas novas leis, ele vai empurrando sorrateiramente o seu limite de poder que é conferido a ele, ao governo, pela Constituição Federal.
E assim tem sido com a nossa vizinha Venezuela, que tem amargado um governo socialista do ditador Maduro, que tem traído o seu povo e tem estabelecido uma ditadura lá na Venezuela, inclusive tendo sido patrocinado a sua campanha pelo presidente Lula, na época em que foi presidente. É muito fácil perceber o plano da globalização socialista no Brasil. Basta você observar a lei de imigração que foi aprovada no Brasil, uma lei absurda que abre as nossas fronteiras, que foi a mesma lei que está sendo aprovada na Europa e em outros países da América do Sul. E essa semana a Bolívia está tentando aprovar no Código Penal um artigo de lei que criminaliza o evangelismo cristão nas ruas. Veja aí mais um exemplo de lei que tem vindo da ONU, da nova ordem mundial. Essa lei já foi aprovada na Rússia e já tramita em outros países na Europa. Em breve vai chegar ao Brasil. Mas, pessoal, por que a luta contra o socialismo é tão difícil? Por que o Brasil tem agonizado tanto e não chuta logo esses socialistas para fora do país? Porque, na verdade, os socialistas são muito organizados. Eles não nasceram aqui, eles estão vindo de fora, da ONU, da nova ordem mundial. E o Brasil tem sido vítima disso tudo que está acontecendo. E uma das estratégias principais deles é a desinformação do povo. Aquele que está vendo televisão, apenas os jornais, não está entendendo nada do que acontece na realidade. Gente, e cadê Deus nessa história? Bom, ele prova que tem tudo sob controle quando escreveu a Bíblia e inseriu as profecias, explicando que tudo isso aconteceria e como aconteceria. Nada foge às profecias das Sagradas Escrituras, provando que o nosso Criador tem tudo sob controle. Mas o que é que as Sagradas Escrituras estão dizendo? Vamos ver em outro vídeo. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Seja você aquele que testifica estas coisas, diz: certamente cedo venho, ora vem, Senhor Jesus. Valeu pela sua atenção, deixa o seu like e até o próximo, se Deus quiser.